às 4 horas e 55 minutinhos. Meu caro, Marcos Duval tentando aí aparar um pouco da situação que deixou e meio que recorreu ao espírito de corpo ao falar agora há pouco no Senado, né? Levaram meu celular e computador, ele disse. Agora os meus colegas senadores também estão expostos. Tenho certeza de que o Senado vai assegurar a inviolabilidade das prerrogativas constitucionais de todos os senadores. Antes da gente analisar essa fala, podemos chamar, Igor, a fala dele? Maravilha. Vamos dar uma olhada. Ele disse que a mulher ameaçou de divórcio no dia que ele foi alvo da batida da PF. Olha só. Então, ver a Polícia Federal, o delegado, que é um subordinado direto do ministro da Justiça, fazendo e assinando uma decisão como essa, totalmente arbitrária, contra um senador da República, por estar fazendo o seu papel de fiscalizar o Executivo e o Judiciário, foi penalizado. A família, claro que foi penalizada. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. Yuri Pita. Oi, Dani. Boa tarde pra você. Chegou agora, você que lute. Essa, não, bota a luta. Era mais fácil eu chegar em Manaus do que chegar em Brasília hoje, com voo cancelado e tudo mais. Mas deixa minhas agruras para lá e dá boa tarde para quem está vendo o 360, Renata, Leandro e para você, Dani. Marcos Duval faz um discurso que é muito típico desse tipo de situação, que é dizer, olha, o que está acontecendo comigo pode acontecer com vocês, meus pares. Aquela espécie de efeito Orloff, né, de eu sou você amanhã, que vários outros políticos, seja na Câmara, seja no Senado, em outras casas legislativas, acabam recorrendo nesse tipo de situação. Essa questão de preservar a inviolabilidade do mandato parlamentar é um discurso muito caro e é um dos pontos que aliados de Marcos Duval recomendam que ele use. Não por acaso ele já foi à tribuna aí do Senado hoje para falar nessa linha, né? Quando se suspende o uso de redes sociais, os parlamentares veem um abuso do judiciário nesse sentido. A grande questão é o que cada parlamentar faz com a sua rede social. E foi por meio da rede social que Marcos Duval fez uma dos atos que é considerado dos mais graves do ponto de vista jurídico e político, que é a divulgação daqueles documentos que ele diz que eram relatórios sigilosos da ABIN. Ele alega que não estavam mais sob sigilo, porque são relatórios que estão aí com uma controvérsia se estavam incompletos, foram adulterados pela gestão anterior do GSI ou não, mas fato é que, como prerrogativa do seu mandato e pelo fato de ter sido membro daquela comissão que controla as atividades de inteligência, ele tem uma obrigação de não tornar público aquilo que ainda é classificado como sigiloso. Se naquele momento ainda era sigiloso, ele não poderia ter divulgado. Se não havia mais sigilo, é preciso que deixe claro que o sigilo havia sido retirado, que havia sido desclassificado e que aí ele poderia fazer aquele tipo de postagem. Mas Marcos Duval tem uma situação, tenta recorrer a esse espírito de corpo, de autoproteção da casa, mas a gente sabe que muitos senadores e senadoras o veem naquela linha da tarja anterior que estava ali, como uma pessoa de difícil, totalmente imprevisível. E o próprio partido dele, Podemos, também, de certa forma, o vê assim. Divulgou uma nota ontem em solidariedade, dizendo que acompanha as investigações com seriedade, com atenção, tentou fazer uma defesa da lisura de Marcos Duval, pelo fato de ser uma pessoa que não tem acusações de corrupção ou de desvios, mas essa questão do uso que ele fez de documentos aos quais ele teve acesso apenas pelo fato de fazer parte da Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, isso é visto como um dos aspectos mais críticos, não só do ponto de vista jurídico, que é um dos atos que embasa as medidas decididas por Alexandre de Moraes, mas também já um dos pedidos, por exemplo, de quebra de decoro contra ele, que foi protocolado na sexta-feira pelos senadores Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, Dani.
Muito bom. Alguém, dole uma, dole duas, quer fazer mais um comentário a respeito desse assunto? Leandro Rezende. Não, Dani, acho que o Marcos Duval é alguém que está, de fato, vivendo uma situação muito difícil, está super isolado, não tem respaldo nem do Podemos e muito menos da direita, que ele se julga ali um porta-voz. Lembrando, tá? Na sexta-feira à noite recebi a peça protocolada pelo Randolfo Rodrigues e pelo Renan Calheiros, pedindo a cassação do mandato do Marcos Duval no Conselho de Ética, dizendo basicamente, quer ver, gente, tem uma aqui, um trecho que é muito imunidade. Pode deixar todo mundo aqui comigo, Edu. Pode deixar todo mundo aqui. Porque é o seguinte, né? Eles falam, né, que os parlamentares têm sim a imunidade parlamentar, mas seguem. Essa proteção, contudo, não lhes confere um salvo-conduto para se portarem como quiserem, cometendo ilícitos de várias naturezas. Nesse sentido, a partir da descrição dos fatos, é evidente o enquadramento da conduta do senador Marcos Duval como quebra de decoro parlamentar. No presente caso, é fácil perceber que ao menos 2 dos 3 incisos que conferem perda de mandato e quebra de decoro foram violados por Marcos Duval. O parlamentar teria se valido de sua proximidade com o presidente da República e com apoiadores sabidamente adoradores da pretensão de golpe de Estado para, utilizando-se de seu pretenso falso acesso ao ministro Alexandre de Moraes, conspirarem a favor de um golpe de Estado. E aí eles relatam ali a reunião, né? E aí diz, não satisfeito em participar de tal reunião, o que já demonstra total desrespeito à dignidade do cargo, o senador também promoveu um verdadeiro tumulto ao divulgar informações com idas e vindas em suas infinitas versões sobre os fatos, sabidamente com o intento de criar uma nulidade artificial no bojo do dever de imparcialidade. Por fim, suspeita-se que o senador, no exercício de sua função, teve acesso a documentos confidenciais da ABIN, que ele depois postou nas redes sociais. Pedem, então, a abertura de processo e a cassação do senador do Marcos Duval, né? Eles dizem aqui que o senador, ao que tudo indica, cometeu irregularidade gravíssima no desempenho de suas funções enquanto congressista, cometeu em tese diversos crimes, a exemplo, obstrução de justiça, prevaricação, organização criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, divulgação de documentos confidenciais. Todos esses fatos gravíssimos e apenados com elevados tempos de restrição de liberdade, além de outros eventuais crimes contra a honra, tais calúnia, difamação, injúria e etc. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aguardemos amanhã Marcos Duval, um dos personagens da largada dos trabalhos da CPMI.